Trabalhar com madeira é caro. Todos vemos canais grandes no YouTube com ferramentas Woodpecker, Festool Domino e altares de serra de esquadria. É comum achar que precisa do mesmo setup e ferramentas para ter os mesmos resultados, mas isso não é necessário. Vou mostrar erros que cometi com ferramentas ao longo dos anos para que você possa evitá-los, além do que uso atualmente para economizar tempo, dinheiro e frustração. Porque alguns desses foram erros bem caros, outros são apenas ferramentas mal projetadas e alguns se resumem à preferência pessoal. Então, se eu colocar tudo na balança, você pode fazer suas escolhas. Vamos começar pela ferramenta mais cara e impulsiva que já comprei. Esse é meu primeiro arrependimento. Esses são grampos paralelos, mas esses são os menores que eu comprei. Meu maior arrependimento foi ter comprado esses maiores. Vi grampos paralelos pela primeira vez no início da minha jornada na marcenaria, assistindo canais como Matt Astley. E eu era muito inexperiente, e uma coisa que eu não levei em consideração na época foi que a oficina dele e a minha eram muito diferentes. O mais importante é que o que construíamos era bem diferente. Vou explicar isso logo. Antes, qual foi meu arrependimento? Veja, não são baratos. Os pequenos me custaram 88 libras o par. Esses são os de 600 mil. Mas eu também comprei um par médio por 106 libras o par. Adiciona isso aos grandes de 1.500 mil, que custaram 150 libras o par. E eu me arrependo bastante. Veja, comprar dois é caro. Mas vamos ser honestos, se esses forem os únicos grampos grandes que você comprar, dois nunca vão ser suficientes. Felizmente, há alternativa. Mas antes, quando e por que são apropriados? À primeira vista, parecem solução profissional. Eles proporcionam pressão uniforme, mandíbulas paralelas e construção muito sólida. Mas junto com tudo isso, eles são grandes, pesados, difíceis de manusear e ocupam um espaço significativo para serem guardados. Para a maioria do que faço, em projetos menores, esses são exagerados, os mais longos quase nunca são usados. Admito que fazem sentido para armários grandes ou colagens de muitos painéis, mas ainda assim há opções bem mais baratas. E só para constar, eles realmente ficam em pé direitinho se você estiver fazendo muitas colagens e precisar guardá-los em algum lugar. Eu confesso que isso é uma vantagem legal. E nos casos em que a pressão paralela do grampo por uma distância maior é essencial, esses são os seus preferidos. Mas considere estas opções. Para colagens maiores, use grampos de barra ou de cinta, que são bem mais baratos. Descobri que grampos de cinta funcionam muito bem para mim. Esses de 900 milímetros custam cerca de 50 libras o par, mas procurando bem, acha opções por 30 libras. É uma boa economia para dois. Pense como essa economia cresce ao comprar 4, 6 ou 8. Para trabalhos menores, onde pareceriam úteis, geralmente acho que o peso faz com que sejam os últimos que procuro. A menos que, como eu disse antes, eu precise daquele aperto paralelo de mandíbula longa, o que é bem raro. Em trabalhos menores, eu acho esses grampos tipo F ou esses grampos de aperto absolutamente perfeitos. Eles têm alta pressão, são leves e têm um bom custo. E só para constar, você pode guardar cerca de 60 desses no espaço que levaria para guardar 2 dos grampos paralelos mais longos. Toda a construção que eu faço usa esses grampos, e os grampos de aperto ainda vêm em uma versão mais longa. Se você está preocupado em manter os painéis planos e acha que realmente precisa desses grampos, lembre-se de que ainda pode economizar dinheiro colocando seus grampos de faixa por baixo e depois colocando a mesma quantidade por cima para equilibrar a pressão. Agora, não estou dizendo que essas ferramentas são ruins, porque definitivamente não são. Para um profissional com um orçamento alto, em uma oficina grande fazendo projetos grandes, elas podem ser ideais. Antes de comprar, pergunte-se: o que realmente construo? Ou, se está começando, o que vou construir? Com que frequência vou realmente usar isso? No meu caso, foi uma solução cara para um problema que só tive uma vez. Não muito diferente da próxima ferramenta. Estes são guias de rolo e uma rápida confissão antes de continuarmos. Esses guias de rolo, na verdade, foram enviados para mim de graça por um patrocinador, justamente quando eu estava pensando em comprá-los para mim mesmo. Felizmente não tive nenhum gasto, porque se você fosse comprar exatamente esses na Banggood, você gastaria cerca de 240.
Se comprar o original da Jessam, aqui no Reino Unido, sairia por 330. Então, não são baratos. Rapidinho, aqui está o que eles fazem. Você monta eles no guia da sua serra de bancada. Normalmente, você os usa com chapas maiores, como compensado ou MDF. Você ajusta para que o rolete fique sobre a madeira. E à medida que a madeira é passada pela serra de bancada, como o rolete está inclinado, ele empurra a madeira em direção à guia. Além disso, eles só se movem para frente, impedindo que a madeira volte e ajudando a evitar o retrocesso. No papel, isso parece a solução perfeita. Mais precisão e mais segurança. Bem, talvez. Precisamos considerar dois casos: serras de bancada maiores, de gabinete, e menores, de canteiro de obras, como a minha. Veja, numa serra de gabinete, isso pode nem ser um arrependimento, pois ela já possui uma guia maior e mais larga, sendo muito mais adequada para cortar grandes chapas de madeira. Quem tem serra de bancada pequena costuma usar serra de trilho para cortar a madeira antes, tornando esses acessórios quase redundantes. Isso acontece porque, numa serra de bancada pequena como a minha, esses acessórios são meio chatos de usar. Tive que criar uma guia auxiliar só para esses acessórios e fixar na guia da serra de bancada, pois a original não tinha superfície suficiente. E por causa disso, você não consegue simplesmente girá-los para fora do caminho facilmente, como faria em uma serra de bancada maior. Então você fica o tempo todo tirando e colocando de novo. Além disso, é preciso ajustar para diferentes espessuras de madeira. E em cortes mais estreitos, na verdade, eles acabam atrapalhando o uso do seu empurrador. Para ser justo, a construção e a função são boas, realmente funcionam. Porém, o tempo de preparo e a complexidade anulam o benefício desses acessórios em serras de bancada menores. Aqui está o que eu faria se você tiver uma serra de bancada menor. Primeiro de tudo, eu faria o que eu fiz. Eu integraria ela em uma bancada, porque isso vai fornecer suporte de saída e também suporte lateral. Eu até adicionaria um pouco de suporte de entrada, se for possível fazer isso. Sempre que possível, eu usaria featherboards para manter a madeira firme contra a guia. E eu sempre usaria a faca divisora e o protetor de lâmina, sempre que possível. Mas, acima de tudo, foque na técnica. E o segredo de uma boa técnica é que ela proporciona controle. Como você segura e move a madeira e usa o empurrador é mais importante que acessórios. Tenha bons empurradores com os quais se sinta confortável. Aqueles que não só aplicam pressão para frente, mas também para baixo. Certifique-se de que essa pressão esteja inclinada em direção à guia para manter a madeira firme contra ela. Ao seguir essas dicas, você diminui o risco de contragolpe e melhora a precisão do corte. Voltarei a abordar esse tema detalhadamente ao falar de outro arrependimento com ferramentas no final do vídeo. Primeiro vamos falar sobre economias que não foram economias de verdade. Especialmente este gabarito de cavilha barato da Temu. Ressalto que não é uma crítica aos gabaritos de cavilha em geral. Se não pode pagar um Festool Domino nem esconder furos de parafuso, cavilhas podem ser a melhor opção para alinhar e reforçar uma junta. Mas, como todas as juntas são formadas por no mínimo 2 peças de madeira se encontrando, o mínimo que eu espero de um desses gabaritos é que os furos das cavilhas que você faz em cada peça de madeira também se encontrem. A precisão é importante, mas a funcionalidade também. Isso falha nos dois quesitos. Eu economizei demais. Parece bom. O preço parecia bom. Me enganou. Agora eu tenho uma ferramenta completamente inútil. E os problemas são bem simples. É mal feita, difícil de usar. Só pode usá-la na ponta ou lateral da madeira, não no centro do painel. Como disse, ela não é precisa para alinhar 2 cavilhas em peças separadas de madeira. É desleixada e, no melhor caso, vai frustrar você. No pior, arruinar seu trabalho. A solução? Eu odeio dizer isso, mas compre um gabarito de médio a alto padrão e pesquise antes de comprar, certifique-se de que ele pode fazer todos os trabalhos que você precisa. Muitos têm peças removíveis, permitindo colocá-los no painel e posicionar as cavilhas onde quiser. Verifique se ele é bem feito e preciso, e saiba que isso pode acabar custando uma boa quantia de dinheiro. E se o orçamento não permitir, talvez procure outras maneiras de reforçar suas junções. Em certas junções, você pode usar uma cavilha passante e deixá-la como um detalhe, ou aprender a fazer encaixes manuais se estiver disposto a encarar um desafio. Se conseguir escondê-los, furos inclinados funcionam, ou apenas parafuse e tampe a ponta.
Talvez só a cola já seja forte o suficiente, dependendo do uso da junção. Agora, vamos voltar a falar sobre fixação, mas não desses tipos de sargentos. Vamos falar sobre sargentos de fixação de peças, mais especificamente, sargentos de fixação para bancadas. Essas tampas prateadas na minha bancada cobrem furos para grampos, caso você não soubesse. São furos de 20 milímetros ou 3/4 de polegada, feitos direto na bancada. Qualquer bancada se beneficia de ter furos para grampos, muitos ou poucos, nos locais certos. Especialmente quando se trata de prender sua peça para fazer trabalhos como aplainar à mão. Agora, existem algumas opções excelentes de fixação disponíveis. Mas estes não são eles. Devem funcionar junto a um batente de bancada, segurando a peça entre eles. E existem dois estilos diferentes, como você pode ver aqui, ambos usando esse mecanismo de parafuso para fechar o espaço na sua peça, assim segurando-a firmemente. E eles realmente parecem soluções inteligentes para um problema. Mas este aqui aperta precisando de uma chave inglesa e o outro tem essa barra. Ambos são lentos e ambos são desajeitados. Tente fazer isso repetidas vezes se você estiver trabalhando com várias peças diferentes e eu te garanto que logo vai cansar. E além disso, as cabeças são feitas de metal. Então elas realmente representam um risco para ferramentas como o seu plano manual. Eu tenho algumas soluções melhores. Vamos começar com a que vai te custar alguma coisa e depois eu falo sobre uma gratuita. Essas são as opções que vão te custar, se você não se importar em gastar um pouco de dinheiro. Esses grampos rápidos de ação de Kami são absolutamente brilhantes. São ajustáveis, rápidos, feitos de plástico e borracha, sendo gentis com suas ferramentas. Se estiver com um plano manual, costumo usar um batente de madeira ou impresso em 3D, que é rápido e simples, ou apenas prender um pedaço de madeira no canto da bancada para apoiar o que for desbastar. Mas se quiser mais firmeza, esses são ótimos. Agora, a opção gratuita. O mesmo potencial de fixação pode ser alcançado cortando algumas cunhas e usando pinos de bancada. Criei outra opção mais complexa como ferramenta ajustável, pois a fixação do trabalho precisa ser rápida, fácil e forte, mas me arrependo porque não são assim. Este é mais um conselho geral do que uma ferramenta específica, e levei anos para aceitar isso. Quando se fala em acessórios para ferramentas como furadeiras, parafusadeiras e tupias, é possível comprar grandes conjuntos de brocas que atendem diversas necessidades. Pode ser controverso, mas digo que esses conjuntos enormes não são o que você precisa. Seja mais cauteloso. O que estou dizendo é que eu não recomendaria comprar os conjuntos enormes, nem recomendaria comprar brocas individuais para cada uma que você precisa. O meio termo é a minha recomendação. Veja este jogo de fresas de 1/4 de polegada que comprei para minha tupia de acabamento. Apesar da embalagem diferente, comprei há mais de 4 anos junto com minha primeira tupia. E, das 24 fresas que acabei de contar, há 14 que eu nunca usei. Quando você está começando e acabou de comprar sua primeira tupia, as fresas que você mais vai usar são as fresas retas, as fresas de corte rente, as fresas chanfradas e as fresas de arredondar. Você pode usar uma fresa de template, mas geralmente usará 6, 8 ou 10 com mais frequência. Se você comprar um conjunto grande como eu, essas peças vão se desgastar antes e precisar ser trocadas. Quando isso acontecer, como foi com minha fresa de corte rente, fiz um upgrade para uma fresa espiral, gastando um pouco mais. E é uma ótima maneira de saber que você está investindo bem o seu dinheiro nas ferramentas que vai usar com mais frequência. Mas isso ainda não justifica as 14 fresas não utilizadas do conjunto. Sei que todos temos orçamento, mas aqui vai meu conselho. Se puder escolher e o orçamento permitir, prefira um conjunto enorme que cubra todas as situações ou um médio a pequeno, mas de altíssima qualidade. Se o kit de alta qualidade tiver as pontas mais usadas, como este da Makita para parafusadeira de impacto, eu escolheria ele. Pontas de má qualidade duram poucos minutos na oficina, causando arrependimento e amargura. Investir em um conjunto pequeno ou médio de boa qualidade, em vez de comprar peças avulsas e repor conforme o desgaste ou necessidade, traz melhor custo-benefício, ferramentas superiores e resultados melhores. Compre para suas necessidades atuais, não pelo que acha que precisará no futuro ou pelo que vê outros usando em vídeos do YouTube.
Agora vamos terminar com uma polêmica, e essa com certeza vai gerar muitos comentários. Bastões e pás de empurrar de plástico. Esses dois foram onde comecei. Eram baratos e um veio de graça com a serra de bancada. Depois adicionei este porque vi em um vídeo e gostei da cor. É o mesmo estilo, mas com cabeça removível e espuma substituível caso entre na lâmina da serra de bancada. Mas aqui está o problema, e porque acho que você deveria investir tempo, se não dinheiro, fazendo algo melhor. Primeiro, os empurradores. Eles aplicam pressão em um ponto muito específico da sua peça de trabalho. Então, bem aqui, aqui ou aqui, é apenas um ponto e isso simplesmente não é suficiente. Ao usar uma serra de bancada, vejo 3 áreas principais para aplicar pressão. A mais óbvia é para frente, a segunda é em direção à guia e a terceira é para baixo. Em direção à guia, você garante a precisão do corte e minimiza o recuo. E para baixo também serve para minimizar o recuo. E eu sei que o recuo ele pode acontecer por vários motivos diferentes, mas se você aplicar a pressão na direção certa, realmente reduz bastante o risco. Porque o que isso faz é minimizar o risco da tábua se afastar da guia, entortar, subir na lâmina e assim ser arremessada de volta para você. Esse tipo de empurrador é ótimo para mover a peça para frente, mas aplicar pressão para baixo e contra a guia não é tão fácil assim. Porque se essa parte da tábua começar a subir ou entortar, a pressão nessa ponta não vai adiantar nada. Então aqui está um exemplo do estilo que eu mais gosto. Eles são caseiros e gratuitos. Porém, escolha um estilo que te agrade e faça o seu próprio seguindo esse padrão. Eu gosto desses porque são mais longos e permitem aplicar pressão ao longo da peça, mantendo a mão longe da lâmina. Agora, o estilo de cabo que você escolher determina como você pode aplicar essa pressão. Você pode facilmente posicioná-los de forma que fiquem angulados em direção à guia, e o calcanhar facilita muito empurrar o seu trabalho. Adicione um pouco de cortiça ou borracha na parte de baixo e você também ganha aquela aderência extra. A posição inicial do seu empurrador também é fundamental para conseguir aplicar aquela pressão bem direcionada para a Magia Mussu. Não gosto de começar perto da guia, mesmo parecendo mais seguro por afastar a mão da lâmina. Minha serra de bancada tem uma linha útil mostrando o alinhamento da lâmina. Eu tento manter o calcanhar não muito longe disso. Minha mão ainda está bem longe da lâmina, mas é muito fácil para mim manter essa pressão em direção à guia durante o corte. Sobre as pás, nunca uso essas na minha serra de bancada por serem pequenas demais. Elas funcionaram bem na minha mesa de tupia por um tempo, mas sinceramente, depois de um tempo você perde a aderência e o plástico é muito frágil. Eu não quero ver estilhaços voando se isso atingir uma lâmina ou uma fresa. Meu conselho... Ou então, gaste um pouco mais e compre uma boa, com uma área de contato decente, material bem aderente e bons recursos. Ou dedique um pouco de tempo e faça a sua própria. O melhor conselho que posso dar é fazer sua própria. Testei bastante esse material de base. Para bastões de empurrar, essa cortiça nitrílica é ótima e só precisa de cola de contato para fixar na madeira. Vou deixar um link de onde você pode conseguir isso na descrição, caso queira fazer um desses para você mesmo. Mas, como com qualquer ferramenta, faça suas próprias escolhas sobre o que vai usar. Se não parecer seguro, não faça. Encontre uma maneira melhor e é isso. Lembre-se de que as melhores ferramentas são aquelas que você realmente vai usar e que vão te manter seguro. Comece simples e só faça upgrades quando realmente precisar. Evite itens chamativos e compras por impulso. Espero que minhas dicas ajudem você a economizar dinheiro, tempo e evitar frustrações. Se isso foi útil para você, por favor, tire um tempo para clicar no like e, se puder, clique no hype. Assim, mais pessoas vão poder ver. Comente quais ferramentas já te frustraram ao longo dos anos. Todos temos algumas. Obrigado por assistir até aqui. Agradeço muito aos meus apoiadores do Patreon pelo apoio contínuo. Se você quiser conferir por conta própria, não são só os membros pagos que têm acesso aos vídeos, há uma opção gratuita também. Vou deixar um link com isso e tudo mais na descrição. Todas as ferramentas que você viu no vídeo também estarão lá. Se você clicar no Patreon ou quiser conferir alguns desses vídeos, te vejo por lá. Muito obrigado por assistir.